em Lucas, capítulo 23, versículo 39. O Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 39. Nós estamos no mês de aniversário da nossa igreja. E cada semana nós barreiras. Se você confia nesse amor, não há impossíveis para Deus. Se você confia nesse amor, não há o que Ele não possa restaurar, não há o que Ele não possa mudar, não há o que Ele não possa fazer. Quando você olha para a circunstância, e você pode encontrar a adversidade, não tem o que Deus não possa fazer, porque Ele é Deus, Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele inclina o coração do rei para onde Ele quer, Ele faz o que Ele quiser. Mas nós temos a certeza que Deus é por nós. E você tem um Pai que cuida de você. Está cuidando agora. Está cuidando de todos nós. Aleluia. A palavra de Deus nos diz assim, Lucas 23, versículo 39. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a mim mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse o Senhor Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe o Senhor Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas, e em toda a terra até a hora nona. Escureceu-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntava a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Senhor Jesus, eu te glorifico, Pai. Recebemos, Senhor, a tua palavra. Deus, ministra, Senhor, nesses corações, que durante, Senhor, o louvor, o Espírito Santo esteve revolvendo a terra, que é o nosso coração. Que essa semente, ela seja plantada, que essa semente, ela seja lançada, Senhor, sobre cada vida, sobre cada pessoa. Nesta manhã, nós te glorificamos. Amém. Vamos nos assentar, irmãos. Aleluia. Minutinho para vocês se acomodarem. Amém? Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que o ladrão da cruz ele pregaria para nós? A palavra diz que haviam dois. Um se salvou, o outro não. Esse que se salvou, qual era a mensagem que ele poderia trazer aos nossos corações nesta manhã? Muitas vezes Deus, Ele nos coloca bem ao lado de Jesus. Muitas vezes Deus te coloca lado a lado, assim como aquele homem estava. Junto com Jesus, haviam dois malfeitores. Um escarnecia de Jesus, dizendo que se realmente ele fosse o Filho de Deus, por que ele não salvava a ele e a eles que estavam ali? Na verdade, aquele homem ele não entendia nada do que estava acontecendo. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo, não entendendo o que está acontecendo ao nosso redor. Mas, meu amado irmão, nesta manhã, eu quero te dizer que muitas vezes Deus está te dando oportunidades para que você possa obter aquilo que é o mais precioso dos céus. Como se aquele ladrão pudesse nos trazer uma mensagem nesta manhã,
Ele diria que como ladrão, ele era um egoísta, ele amava mais o prazer do que a Deus. Mas ele ia dizer: estava eu ali, ao lado de Jesus, estava eu ali ao lado daquele homem, para que naquele dia fosse marcado para a eternidade. Irmão, eu quero dizer para você que tem um dia na sua vida que pode ser marcado para a eternidade. Um dia na sua vida pode fazer a história. Eu não sei se você já escreveu este dia na sua história. Eu não sei se esse dia já está marcado. Porque uma vez marcado esse dia na história, ele permanecerá para sempre. Aquele homem estava diante daquele que poderia mudar toda e qualquer circunstância. Nós vemos aqui que um dia você terá a decisão de estar ao lado do Senhor Jesus. E quando acontecer estas coisas, você tem que observar quais foram as palavras do Senhor. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Reflita nessa palavra. Você tem que dizer para todos os dias para você mesmo: eu não sei o que eu faço. Pai, perdoa-me, porque eu não sei o que eu faço. As suas atitudes, os seus pensamentos, você não sabe o que você faz. Porque, irmão, se você soubesse realmente o que você está fazendo, você optaria por estar com Cristo. Você optaria em estar aos pés do Senhor. Você optaria em não largar este Deus, porque você vai encontrar esse amor que pode mudar toda e qualquer circunstância. Aquele ladrão na cruz poderia nos dizer nesta manhã que ele ficou chocado com o amor de Deus, com o amor de Jesus naquele momento, porque Deus tinha enviado o seu único e precioso Filho. Muitas vezes nós, por mais bondosos que somos, ninguém enviaria o mais precioso, ninguém entregaria um filho por causa de alguém, mas Deus entregou por causa de mim, por causa de você. Aquele ladrão na cruz poderia mostrar isso, a misericórdia. De repente, aquele coração daquele homem, ele foi transformado, porque quando nós estamos perto de Jesus, e nós abrimos, ou nós nos rendemos a Ele, coisas vão acontecer. Nós vemos ali que pessoas contemplavam aquele Jesus na cruz. Pessoas estavam ali observando o que estava acontecendo. Mas aquele homem, ele abriu o seu coração. Essa é a diferença, irmãos. Abrir o coração. É dizer: Senhor, eu me rendo a Ti. Senhor, faça o que precisa fazer na minha vida, mas eu quero sentir a Tua presença. Esse tem que ser o nosso objetivo. Não adianta lamentar: eu não consigo, eu não posso. Mas eu pergunto para você: o que você está fazendo para se achegar mais a Deus? O que você está fazendo para que o sacrifício de Jesus, para que o sangue dele esteja presente na sua vida? Essa é uma decisão que compete a você. Nós precisamos saber quem realmente Jesus é. Aqueles homens estavam diante da mesma pessoa. Um zombou, um escarneceu, um não reconheceu, mas o outro reconheceu. E no momento que nós reconhecemos realmente quem é Jesus nas nossas vidas, você então pode ouvir uma voz dos céus dizendo: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que grande promessa! Deus, ele tem essa promessa para nós, porque Jesus, ele já venceu. Deus, ele já tem essa promessa de uma herança, de um lar eterno. Deus já tem uma promessa para nós. Mas, irmãos, eu quero te mostrar algo nesta manhã. Nós temos a eternidade como garantia. Uma eternidade para estar com Cristo. Mas
você tem que entender que existe também uma eternidade sem Cristo. Porque a nossa alma, ela não padece, ela não morre. Uma vez que você veio a este mundo, às vezes nós vemos que, qual é a solução do mundo lá fora? Eu vou tirar a minha própria vida para resolver os meus problemas. Na verdade, você está criando outro, porque no momento que você acordar, você vai estar no inferno. E o pior, não tem volta, não tem jeito. Irmãos, por pior que seja a situação, você tem que se voltar para Deus. Por pior que seja o que você esteja passando, você tem que focar na herança ao qual foi prometido. O apóstolo Paulo falava que ele tinha um espinho na carne, e por 3 vezes ele orou, mas a única resposta de Deus para a vida dele foi: a minha graça te basta. E o que ele fez? Ele se desesperou? Não, a palavra diz que a cada dia ele se reconfortava e ele se fortalecia nas coisas que ele iria viver. Será que nós poderíamos ter esta coragem de Paulo? Será que se Deus muitas vezes não nos der aquilo que nós almejamos, o que nós vamos fazer? Eu quero te mostrar, irmão, que Deus já te deu o melhor. Ele já fez o melhor por você. Ele te tirou da vida que você estava. Ele te tirou do lugar que você estava. É por isso que você tem que agradecer o dia em que você veio para Cristo. Você tem que agradecer a pessoa ao qual falou com você de Jesus. Você tem que agradecer alguém que te mostrou a verdade, porque essa pessoa é aquela pessoa mais importante da sua vida, porque ela te mostrou o caminho para a vida. E você tem que, além de estar grato por Jesus, que um dia morreu por você, mais grato ainda a essa pessoa, porque ela te conduziu ao caminho da vida eterna. Porque Deus, Ele precisa de nós para sermos testemunho e pregarmos a palavra. Aquele homem que estava ali lendo o profeta Isaías, ele disse uma coisa bem interessante: como eu posso entender se não tem quem me ensine? A palavra diz: como alguém vai se converter se não tem quem pregue? Deus está tão desesperado para que as vidas venham até Ele, irmãos, porque muitas vezes você às vezes não tem tempo de ir, mas Deus envia as pessoas até você. Deus facilita ainda o seu trabalho. Você não consegue ir, Deus envia até você. Mas, irmãos, tem que ser ao contrário, nós precisamos ir. Porque quando você dá uma volta um pouquinho fora daquilo que você vive, experimente dar uma volta na cidade e você vai ver quantas pessoas perdidas, quantas pessoas sem Deus, quantas pessoas que não tiveram a oportunidade que você tem hoje. Eu não estou falando de repente ter uma casa, de ter um emprego ou de ter uma vida melhor, mas uma esperança de um dia passar a eternidade com Cristo. Muitos não têm, e precisam que nós venhamos levar esta verdade, porque a palavra diz que nós somos luz. Você é luz, e essa luz ela não pode ser colocada debaixo da cama, essa luz não pode ser colocada num local fechado, mas ela tem que ser colocada num lugar bem alto, para que todos venham ouvir, para que todos possam ver, para que todos possam se orientar, como um farol que fica ali numa ilha para identificar, para que os navios não se percam, para que as pessoas possam olhar e saber exatamente para onde estão indo. Então, eu quero dizer para você nessa manhã, não deixe a opinião dos outros silenciar aquilo que Deus tem para trazer no seu coração. A opinião dos outros não importa, importa é você e Deus. É você e Deus. Muitas vezes você fica querendo dar muita importância ao que os outros vão pensar. E se as pessoas me virem com uma Bíblia na mão? E se os meus amigos
me virem direto na igreja, vão falar que eu sou um fanático. Irmãos, deixem eles falarem o que eles quiserem. Aquele ladrão que estava ali na cruz, que não entendeu nada que estava acontecendo, ele estava rindo de Deus, ele estava rindo de Jesus. Mas a verdade é uma, a verdade é só uma, irmãos. Jesus, ele foi à cruz, e o que ele fez e o que ele é não muda por causa de opiniões. O que ele fez e o que ele é não é alterado. A verdade é uma só, e ela não pode ser alterada. Nesta manhã, irmãos, nós vemos que alguns ridicularizaram Jesus. Imagine a cena, Jesus ali levando o pecado de toda a humanidade, e pessoas ali passando e dando risada, vendo ali a placa dizendo Rei dos Judeus, e zombando, dizendo, você dizia tão poderoso e não pode nem se salvar a si mesmo. Mas, na verdade, tudo aquilo que Jesus estava fazendo, estava pensando naquele ali que estava rindo. Ele estava pensando naquele ali. Às vezes alguém te faz alguma coisa e você fica um monte de tempo sem falar com aquela pessoa, vira as costas para ela. E Jesus estava ali diante daqueles que estavam rindo dele. E em determinado momento ele olha para os céus e diz, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Quando alguém te faz alguma coisa, irmãos, é porque ele não está sabendo o que ele está fazendo. Porque se ele tivesse se ele tivesse um pouquinho do amor de Deus, se ele tivesse um pouquinho da misericórdia de Deus, ele entenderia que a nossa luta não é contra o corpo nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra as potestades espirituais. A nossa luta é contra as potestades espirituais. A nossa luta é contra o nosso adversário. Você é irmão. Estão entendendo? Você é irmão. Por causa de Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. Se Jesus é filho de Deus, e eu também, por causa dele, sou feito filho, então nós somos irmãos em Cristo. E um dia nós vamos estar para todos sempre juntos. Um dia nós vamos estar juntos, irmãos. Um dia nós vamos estar para toda a eternidade. Então, de repente, Jesus, ele olha para os céus e diz, está consumado. Nas tuas mãos entrega o meu espírito. Só que algo aconteceu, irmão. Eu quero que você fique atento ao que eu vou falar neste momento. Há pouco tempo antes, Jesus tinha dito àquele homem, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aquele homem recebe aquela palavra. Mas algo acontece logo depois. Aquele que disse esta palavra, ele morre. Aquele que tinha dito aquela palavra, entregou o Espírito a Deus, e já não se encontrava mais ali. Aquele homem só tinha a promessa, porque ele ainda estava pendurado naquela cruz. E o pior, logo depois veio os soldados romanos, que era costume naquela época. Depois de um tempo eles iam observando, aquele ainda está vivo, ia até lá e quebravam as pernas dele, para que a morte dele fosse mais rápida. E o que seria uma morte mais rápida? Irmãos, tinha pessoas que ficavam até quase uma semana penduradas na cruz, agonizando. Imagine o sofrimento. A profecia diz que nenhum osso seria quebrado de Jesus. No momento em que ele disse, está consumado, entrego a ti o meu espírito. Quando os soldados foram lá ver, ele já não estava mais ali. Mas aqueles outros estavam. Ele tinha recebido uma promessa. Às vezes você recebeu uma promessa, mas as coisas pioraram. Irmão, confie naquele que te deu a promessa. Confie naquele que te entregou. Porque aquilo que Deus te fala, Ele não volta atrás. Aquilo que Deus te promete, Ele é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa.
Aquele homem teve as pernas quebradas. A dor dele aumentou mais. Ele poderia dizer: aonde está a promessa? O Senhor disse que eu vou estar contigo, mas eu estou aqui sofrendo. Mas ele confiou, ele foi até o final. Irmãos, eu quero te dizer que aquele homem poderia trazer uma palavra hoje para nós, dizendo: eu vi os céus naquele momento, eu vi os céus, e naquele momento eu confiei, naquele momento eu confiei nas palavras daquele homem que estava comigo. Você precisa aprender a confiar. Nós olhamos e vemos que a religião, ela se satisfaz apenas com uma cruz. A religião, ela se satisfaz simplesmente com a cruz. Mas eu quero dizer para você algo nesta manhã, irmãos, que para que você participe da glória que Jesus nos proporciona, você vai ter que experimentar um pouco da cruz. Porque a palavra diz: ninguém pode vir até mim se não tomar a sua cruz e seguir. O que significa a cruz? A cruz é sofrimento. A cruz significa algo que está sendo ali marcado. Mas, irmãos, cada um de nós vamos ter que sofrer alguma coisa por causa de Cristo. Eu não estou dizendo isso para falar para você que a sua vida vai ser uma vida de sofrimento. Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas eu estou dizendo nesta manhã que nós precisamos estar preparados, porque para que haja transformação, às vezes vai ter incomodação. Entende? Para que haja transformação, vai haver incomodação. E no momento em que há incomodação, é o momento em que as pessoas desistem. É o momento em que muitos falam assim: mas eu comecei a servir a Deus, eu comecei a buscar mais, eu comecei agora a orar todo dia, e parece que as lutas aumentam. Não tema a tempestade, porque a qualquer momento vai vir aquele que vai dizer: cessa o vento, cessa a tempestade, cessa, porque este é o meu filho. Você tem que confiar no Senhor, confia nele. O verdadeiro cristão implica em ser muitas vezes pendurado na cruz. Quando nós olhamos para os discípulos, irmãos, imagine ser um cristão naquela época, em que as pessoas eram perseguidas. Compara o seu sofrimento, o que você está passando hoje, com o que eles passaram. Todos foram mortos, decapitados. Mas quando você olha para tudo que eles escreveram e deixaram, eles sempre dizem a mesma coisa, que o morrer para eles era lucro, porque eles sabiam o que maior tinha depois. Eles sabiam. Eu não estou dizendo que você precisa se acomodar no sofrimento, nem estou falando para que você aceite a adversidade. Você é mais do que vencedor. Mas eu estou dizendo nesta manhã que muitas coisas fazem parte do seu caminhar. Muitas coisas vão te moldar. Muitas coisas vão fazer com o seu caráter seja modificado. Porque se você recebe tudo, com certeza você se esqueceria de Deus. Mas as aflições, as dificuldades fazem brotar em nós a esperança. Faz brotar em você a perseverança de continuar com Cristo, de continuar. Nós vemos aqui que Deus muitas vezes te coloca ao lado de Jesus para escolher. E o que você tem escolhido? Deus te coloca. Nós estamos hoje neste mundo ao lado de Jesus. Cada dia nós temos que nos lembrar. Cada dia, irmão, nas nossas vidas é como se nós estivéssemos lá, naquele local, contemplando o que Jesus estava fazendo. Isso que simboliza a Santa Ceia. O pão é o corpo de Cristo.
O sangue, que é o cálice, simboliza aquilo que foi vertido por nós. Então, quando você está diante da mesa do Senhor, é como se você estivesse diante daquele momento do sacrifício que Jesus estava fazendo. E você é aquele que vai escarnecer de Jesus, ou é aquele que vai reconhecer quem Jesus é? E eu não estou falando de escarnecer no sentido de só rir, mas quando você não tem nenhuma vontade de mudar a sua vida, você está zombando daquilo que Jesus fez. Quando você não tem nenhuma vontade em melhorar, nós temos que entender que Jesus nos convida a ser santos, mas ao mesmo tempo que a palavra fala que não há um santo sequer na face da terra, mas Ele quer que você busque incansavelmente agradar a Deus em todos os momentos, em todos os sentidos, em todo lugar. Agradar a Deus aqui dentro da igreja é fácil. O difícil é agradar a Deus lá fora. O difícil é você adorar a Deus lá fora. O difícil é você tomar uma posição lá fora. Mas, irmãos, aqueles que se voltam para o Senhor, com certeza vão ter uma recompensa muito grande. Então nós vemos ali que aquele homem, ele recebeu a promessa, mas ele perseverou até o final. E com certeza, quando ele, enfim, morreu, e ele abriu os olhos, ele contemplou Jesus. E o interessante, irmãos, Jesus entrou primeiro no paraíso, e ele entrou logo depois. Olha que bênção. Aquele homem que, de repente, durante a sua vida inteira só fez coisas ruins, mas ele resolveu a situação dele antes de partir. Irmãos, nós não sabemos a nossa hora. Nós não sabemos. Você não sabe quanto tempo você te resta. Por isso que você precisa estar em ordem. É por isso que você precisa realmente colocar a sua vida certinha diante do Senhor Jesus. Porque se acontecer este momento que ninguém espera, mas que a todos um dia vai acontecer, se Jesus não vier nos buscar antes, você precisa estar com a sua vida em ordem. Então a palavra fala que a vontade de Deus é que nós continuemos a avançar. Nós não podemos parar. Aquilo que você experimentou ontem, Deus já quer que você experimente algo a mais hoje. O nível que você chegou ontem, Deus já requer de você algo a mais hoje. Não é que Deus é exigente, irmãos, é porque Ele quer que você esteja fortalecido na rocha. Porque no momento em que você achar que está forte, é o momento que você cai. No momento que você achar que você pode, é o momento em que você não pode nada. Por isso nós temos que sempre ter algo em nosso coração. Eu sempre necessito de mais. Mais. Se você já está num patamar um pouco mais alto, tenha em mente que você pode subir mais. Na verdade, você tem que olhar e se achar embaixo, não em cima. Não é em cima que você tem que se achar. Não importa onde você tenha chegado, você tem que sempre olhar para o alto. E o que acontece quando a gente olha para o alto? Nós vamos ver que ainda falta mais. Você não pode olhar para baixo. Quando você olha para trás ou para baixo, você se acha que você está no topo e que você não precisa mais de nada. Mas Deus diz, olhe para o alto. E quando você olha para o alto e vê que Jesus está lá, então você diz, eu ainda preciso melhorar mais, eu ainda preciso mais daquele Deus, eu ainda preciso mais da presença, eu ainda preciso mais do Espírito Santo. É dessa forma que Deus quer te encontrar. A dor, ela sempre segue o avivamento. Tenha isso na sua mente, irmãos. Quando você se dispõe a ter uma vida na presença de Deus, vai ter sofrimento, vai ter dificuldades, porque você vai estar andando contra ao que todo mundo está andando. Andar na presença de Deus significa remar contra a maré.
Andar na presença de Deus significa ir contra a multidão. O mundo diz lá fora que a voz do povo é a voz de Deus. Essa é uma grande mentira. A voz do povo não é a voz de Deus. Porque naquela época o que aconteceu? O povo escolheu Barrabás. Mas aquele homem que estava pendurado na cruz, ele escolheu Jesus. Assim também nós temos que escolher Jesus. E escolher Jesus não é apenas de boca, irmão. É muito fácil dizer: Senhor, eu te aceito. É muito fácil você, muitas vezes, dizer: Senhor, agora eu vou mudar. Senhor, eu vou fazer melhor. O difícil, irmãos, é realmente pôr em prática o que você está falando. Mas nesta manhã, Deus te diz que aqueles que têm esse desejo, Ele vai ajudar. Se você tem esse desejo, Deus vai te ajudar. Porque a palavra nos fala que a força e o poder, ela vem do alto. Tenha sempre em mente este versículo. A força, ela vem do alto. A capacitação, ela vem do alto. A Bíblia diz que tudo vem de Deus. Isso quer dizer que nada temos, nada somos e nada podemos fazer. Resumindo, nós não somos nada, irmãos. Nós não somos nada. Quando você fizer algo, olhe para você mesmo e diga: eu não sou nada. Se não fosse pela misericórdia de Deus, eu não tinha feito. Se não fosse por Deus, eu não estaria aqui. Se não fosse por Deus, eu não teria tido essa oportunidade. Então eu transfiro toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória pertence a Ele. A Ele, mais ninguém. Mais ninguém. Se coloque no ponto de trás da fila, irmão. Se coloque lá no último lugar. Sabe o que você encontra no final da fila? Lá no último lugar, você encontra Jesus. Porque a palavra diz que Ele é o servo de todos os irmãos. Ele é o último. Ele é o último. É por isso que quando você se humilha, você encontra Deus. Porque Deus está lá atrás, irmãos. Enquanto tem uns correndo lá na frente, Jesus está lá atrás. Jesus está servindo. Jesus está na sua retaguarda. Jesus está estendendo a mão. Jesus está intercedendo. Jesus está te abençoando. Jesus está por você. Jesus está cuidando da sua casa. Jesus está cuidando da sua vida. Enquanto você está dormindo, Ele está com as mãos estendidas lá no seu local. Ele está dando ordem aos anjos ao respeito. Guarde a casa do meu filho. Guarda aqueles que estão indo lá fora. De repente você diz: ah, mas aconteceu isso comigo. Irmão, se aconteceu isso com você, pense que poderia ter acontecido meio pior. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. E Deus está te dando uma oportunidade. Alguns podem não ter a segunda oportunidade. Alguns receberam a segunda chance. Irmãos, se na primeira chance você desperdiçou, não desperdice a segunda, que pode não ter uma terceira. Por isso Deus te diz: venha, participe da minha mesa, participe do meu sangue e tenha vida. Você quer ter vida? Então curve a sua cabeça. Medite um pouco. Medite nas promessas. Medite naquilo que Jesus fez por você. Não importa qual tamanho seja a sua dor, lembre-se que Deus é maior. Deus, Ele pode tudo. Deus é maior que a dificuldade, maior que o problema. Ele está apenas te esperando você se render a Ele, para Ele tomar conta da situação. Ele está apenas te esperando você deixar Ele agir. Deixa Deus agir. Como agora há pouco nós entregarmos na cruz. Entregar na cruz significa deixar e não olhar mais para trás. A partir de hoje, Deus te
te coloca numa nova condição. Quando você então participa do corpo e do sangue do Senhor Jesus, você está em comunhão. Você está novamente ligado. E lá em João fala que aquele que está ligado na videira, o ramo que está ligado na videira, tem vida novamente. É como se ele pegasse você como um ramo seco e enxertasse ali novamente. E você então passa a ter novamente vida e vida com abundância.